pode tomar o seu lugar. Quero brevemente compartilhar uma palavra com você sobre essa noite de sexta-feira. Para muitos foi uma noite de tristeza, de luto, de lamentação. Imagino Maria ali aos pés da cruz, vendo o seu próprio filho naquela condição. A Bíblia diz que ele era irreconhecível. Os filmes não chegam nem perto de ilustrar como o corpo de Jesus de fato estava, por causa dos chicotes romanos, da coroa de espinho, o peso do seu corpo pendurado naquela cruz. Tudo por mim, tudo por você. E naquela cruz, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vão registrar 7 frases que Jesus falou enquanto ele estava pendurado naquela cruz. Talvez ele falou mais, mas que estão registrados foram 7, o número da completude de Deus. E eu quero falar com você hoje sobre a última frase de Jesus. O título da mensagem é Palavras da Cruz, com foco na última frase de Jesus antes dele morrer. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus junta as suas forças, as que lhe restavam, e a Bíblia vai dizer que ele clamou em alta voz. Então não foi um clamor desgastado. Ele estava em dor, aflito. Mas a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Ele morreu. Jesus aqui, não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia, essa frase. Jesus está ecoando o salmista Davi. Davi, alguns teólogos vão dizer que era enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul antes de assumir o trono. Outros vão dizer que já era depois que ele assumiu o trono e estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Davi ali em Salmos 31, 5, ele diz isso, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele fala: resgata-me, Senhor Deus da verdade. A única diferença entre o clamor de Davi e de Jesus é que Davi disse: resgata-me. E ainda bem que Jesus não disse resgata-me, porque se ele tivesse falado isso, quem não seria resgatado seria eu e você. Em vez disso, Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu para que eu e você não tivéssemos que morrer. De fato, esse salmo que Jesus falou na cruz, de fato é um clamor de alguém que está em meio de uma aflição, de uma turbulência, de uma dor inimaginável, de fato, mas que no meio da sua aflição, ele escolheu confiar em quem? No Pai. Ele disse: Pai, em tuas mãos, não é nas mãos de qualquer pessoa, é nas mãos do Pai. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? Não é que não confiamos, é que confiamos nas mãos erradas. Substituímos o Pai pelo nome de amigos, de familiares, pelo nosso nome. Confiamos em nós mesmos. Nessa noite, Deus quer que você volte a falar: Pai, em tuas mãos, em tuas mãos. É nas mãos de Deus que você vai ser abençoado. É nas mãos de Deus que você vai ser curado. É nas mãos de Deus que você vai ser livrado. É nas mãos de Deus que você vai ser próspero. É nas mãos do Pai. Jesus, no meio da sua aflição, disse: Pai, em tuas mãos. Jesus, no meio da sua aflição, escolheu se render. Rendo o meu espírito. Jesus, no meio da sua aflição, escolheu descansar.
E é uma das mais importantes lições que temos, a aplicação pessoal da cruz do Calvário, irmão. Se Jesus, sendo o próprio Deus, em forma de homem, se Jesus, o príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, se em algum momento Jesus teve que tomar a escolha de confiar, se render e descansar em Deus, quanto mais eu e você precisamos fazer isso. Quanto mais. Sabe o que é que nos impede de fazer isso muitas vezes? O orgulho. É o orgulho que nos impede de confiar. É o orgulho que nos impede de se render. É o orgulho que nos impede de descansar. Irmão, descansa. Quantos precisam ouvir esta boca de Deus? Descansa, irmão. Descansa. Mas para descansar eu preciso confiar, me render. E aí sim, eu descanso no Senhor. Se Jesus precisou fazer, quanto mais eu e você. Não deixe o orgulho te impedir de tomar esses passos, irmãos. Porque quando nós confiamos, nos rendemos e descansamos em Deus, demonstramos a Deus um coração quebrantado. E Salmos capítulo 51, versículo 17 diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração humilhado diante dele. Deus não resiste. O que ele resiste é um coração orgulhoso. Mas quando ele vê você quebrantado diante da presença dele numa sexta-feira, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, relembrando o que ele fez na cruz do Calvário, se humilhando, e Deus te diz: eu estou vendo o teu coração, minha filha, eu estou vendo o teu coração, e eu vou me mover em teu favor. Deus se move a favor de um coração quebrantado. Confie, se renda, descanse. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, lembra do dia que você levantou sua mão, você foi aqui na Lagoinha, lembra do dia que você veio aqui na frente, contamos 1, 2, 3, e o confete explodiu, e foi aquela festa nos céus e na Lagoinha, ei, oba! Mas se alguém te perguntasse, o que aceitar Jesus quer dizer? Qual seria a sua resposta? Às vezes não sabemos responder as respostas mais básicas do Evangelho. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é confiar na boa, perfeita e agradável vontade dele. Aceitar Jesus é se render a essa vontade, de dizer: Senhor, faz com a minha vida aquilo que o Senhor quiser. E descansar nele quer dizer: Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer eu não sei o que é, mas eu sei, vai ser glorioso, vai ser sobrenatural, vai ser ineditável, vai ser inimaginável. Eu confio, eu me rendo e eu descanso. Irmãos, talvez Jesus te trouxe aqui nessa noite só para você ouvir essas palavras: filho, assim como eu confiei, confia, assim como eu me rendi, se renda, assim como eu descansei. Em nome de Jesus, sai daqui descansado em nome dele. Jesus fez isso um dia para que eu e você pudéssemos fazer isso também. Jesus confiou no seu momento mais doloroso para que você, no seu momento mais doloroso, também confie. Se rendeu para que você se renda, descansou para que você se descanse. Naquela noite, Jesus confiou, se rendeu e descansou. Mas tem outra coisa que nós aprendemos no contexto cultural desse salmo. Contexto cultural desse salmo. Esse mesmo salmo é usado pelos judeus como uma oração noturna antes de dormir. Quando os judeus vão deitar para dormir, eles acreditam que uma fração pequena, que o corpo do ser humano ele chega a morrer, uma porcentagem bem pequena quando você dorme. Então por isso, todas as vezes que eles vão dormir, eles recitam esse salmo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas entenda, essa oração é feita antes de um ato realizado por livre e espontânea vontade, o ato de dormir. Talvez um dos atos mais voluntários que eu e você podemos exercer é o ato de dormir. Quantos aqui querem dormir já? Não respondem isso em nome de Jesus. Baixa a mão.
Então nós vemos que esse clamor de Jesus tem dois contextos: aflição e um contexto de alguém que age por sua própria vontade. Nesse exemplo, o ato de dormir. A pergunta é: em qual contexto a cruz se encaixa? Aflição, vontade própria. Em qual dos dois contextos a cruz se encaixa? Nos dois. Jesus, sim, ele estava em um momento de aflição. Jesus estava se sentindo abandonado. Uma das 7 frases de Jesus na cruz foi: Pai, por que me desamparastes? Jesus estava numa agonia terrível, irmão, que graças a Ele, eu e você nunca vamos ter que sentir. Mas não duvide por um segundo: tudo que Jesus fez na cruz, Ele fez por livre e espontânea vontade. Ele não foi levado para a cruz. Jesus, por amor a você, por amor a mim, Ele escolheu ir à cruz. A nossa vista nos filmes, nós vemos os guardas prendendo Jesus, levando Jesus com aquelas correntes. Mas isso é só o visual. Eles só conseguiram julgar, condenar, sentenciar, crucificar Jesus, porque Jesus escolheu, assim como os judeus escolhem dormir, Jesus escolheu ir para a cruz no meu e no seu lugar. Foi um ato completamente voluntário. Irmão, voluntários da igreja, eu profetizo sobre a sua vida, que você tenha a revelação de cada vez que você serve nessa igreja, você está refletindo um pouco daquilo que Jesus fez. Servir. João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Não foram os judeus, não foram os romanos, não foram os fariseus, não foram os saduceus. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Palavra de Jesus: eu mesmo a dou. Diga mais uma vez: Jesus não foi levado para a cruz, Ele escolheu ir. O momento exato da morte de Jesus, no texto que lemos, no momento exato que Jesus morreu. Irmão, Jesus não morreu porque Ele não resistiu à cruz. Naquele momento, Ele escolheu morrer no meu e no seu lugar. Jesus morreu por livre e espontânea vontade. Então, qual deve ser a nossa resposta a isso? Como respondemos diante de um ser que, sendo perfeito, escolheu se entregar por nós que somos imperfeitos? Diante de um ser que, sendo imortal, escolheu se tornar mortal no meu e no seu lugar? Como devemos responder a isso, irmão? Eu te digo, diariamente, não só uma vez por mês, não só uma vez por ano, na noite de sexta-feira santa, mas diariamente ir diante de Jesus e falar: Jesus, assim como o Senhor escolheu morrer por mim, eu escolho viver para Ti. Eu escolho viver para o Teu reino. Eu escolho viver para o propósito que o Senhor escreveu para a minha vida. Você pode levantar suas mãos e dizer: Jesus, eu escolho viver para Ti e por Ti, e tudo que o Senhor realizar na minha vida será para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Alguém aqui pode crer nessa palavra? Ele escolheu, então escolha. Vontade. Por que Deus nos ama? Ele tem vontade de te amar, irmão. Vontade. Deus não faz nada que não seja da vontade dele. Então por que Jesus foi representado por aquela serpente de bronze que Moisés levanta no madeiro no meio do deserto? Para que todo aquele que olhe para a serpente pudesse ser curado instantaneamente. Por que Jesus escolheu representar isso? Será que Jesus pensou: nossa, porque Moisés fez, agora eu vou ter que cumprir a profecia? Oxe, claro que não, irmão. Jesus representa as figuras do Antigo Testamento, porque Ele escolheu, nesse caso, ser como aquela serpente de bronze. Ele foi levantado no madeiro chamado a cruz, para que todo aquele que olhasse para Jesus, através dos olhos da fé, e cresce nele, não perecesses, mas tenha a vida eterna.
Por que Jesus representa o Cordeiro da Páscoa no Êxodo? Cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas das famílias hebraicas para proteger os primogênitos judeus da praga da morte. Por que Jesus representa isso? Porque Ele escolheu ser como esse cordeiro, oferecendo o seu sangue por toda a humanidade, para que todo aquele que escolha ser lavado e remido pelo sangue de Jesus possa se tornar mais alvo do que a neve e não ter que pagar o preço do pecado, que é a morte eterna. Em vez disso, recebemos a vida e vida em abundância, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Ele escolheu. Por que Jesus representa Isaac? Que carregou, não somente carregou a madeira do sacrifício, mas ia se tornar o próprio sacrifício. Por que Jesus representa Isaac? Porque Ele escolheu por livre e espontânea vontade carregar a madeira do sacrifício, mas também não somente ser rei, não somente ser profeta, não somente ser sumo sacerdote, mas também ser o próprio sacrifício. Então Ele pega aquela cruz e Ele sobe aquele monte e Ele mesmo se coloca na cruz. Mas você sabe a história. No momento que Abraão levantou a faca para sacrificar Isaac, Deus providenciou um carneiro. Por que Jesus representa esse carneiro? Porque por livre e espontânea vontade, da mesma forma que Deus viu Isaac naquele altar de sacrifício e disse: ei, Abraão, tira Isaac, eu vou providenciar o sacrifício. Da mesma forma, irmão, eu imagino Jesus olhando para aquela cruz e vendo o Ricardo naquela cruz, mas aí Ele diz: Ricardo, sai daí, porque esse lugar é meu. Márcio, sai dessa cruz, porque quem vai assumir o teu lugar nessa cruz sou eu. Deus se desce dessa cruz, porque essa cruz que você carrega não vai ser para você, vai ser para mim. Ele representa o carneiro na história de Isaac, porque Ele escolheu tomar o seu lugar e o meu lugar. Éramos para ser o sacrifício, mas nos tornamos herança, nos tornamos filhos. Era para sermos desamparados por Deus completamente por causa dos nossos pecados, mas fomos adotados como filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, porque Ele escolheu assumir o nosso lugar. Por isso, irmão, por isso o mínimo que nós podemos dizer para Jesus é: Senhor, cria em mim através do Teu Espírito Santo, cria em mim o desejo de escolher diariamente viver por Ti, viver para Ti e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor escolheu fazer isso. Fique em pé no teu lugar nessa noite. O louvor pode subir, pode ficar em pé, o louvor pode subir, os vocais. Feche os teus olhos nesse momento, irmão. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e vai meditando. Não seja distraído. Feche os teus olhos. Traz à tua mente Jesus, que confiou e descansou e se entregou. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de redenção. Se renda. Eu sei que aos olhos do ser humano se render é um ato de humilhação, de derrota. Mas aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, quando você se rende a Deus, na verdade o que você está fazendo é alcançando a maior vitória que você pode alcançar na sua vida. Hoje é noite de se entregar. Hoje é noite de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero descansar em Ti. Mas tem uma última revelação desse texto, e eu quero que você fique com seus olhos fechados enquanto nós fazemos isso. Vai orando, vai declarando, enquanto o louvor vai tocando essa canção.
do clamor de Jesus na cruz, irmão, também existe a vitória. É um clamor de vitória. Mas pastor, como é que você pode dizer isso? Eu sei que nós sabemos que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, mas esse clamor não é um clamor de vitória, isso é um clamor de luto. Isso é um clamor de perda, de tristeza. Não, irmão. O senso da vitória não vem de sabermos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O senso de vitória vem de saber que Jesus confiou em Deus. O senso de vitória vem de saber em quem Jesus confiou. O senso de vitória vem de saber a quem Jesus se rendeu. O senso de vitória vem de saber em quem Jesus descansou. Em quem? A quem? Deus. A vitória desse texto está nesse texto, não apenas de sabermos que Ele ressuscitou. Precisamos sim ter a certeza, irmãos, de que Jesus ressuscitou de fato. Mas não apenas porque nos foi contada a história, não. Mas porque temos a revelação do poder que agiu em Jesus e o ressuscitou. Romanos 6,4 diz: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante o quê? Mediante a glória e o poder do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O domingo da Páscoa virá, você crê nisso? O domingo da Páscoa virá, e juntamente com o domingo a ressurreição virá. Mas por que nós temos certeza disso? Por que nós temos certeza da ressurreição? Pelas histórias que foram contadas, pela tradição da Páscoa, pela escola dominical, pelas várias pregações que ouvimos? Não, irmão, nós temos certeza da ressurreição, porque sabemos que quando Jesus clamou as palavras de Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele confiou, ele se rendeu e ele descansou em Deus. E quando nós fazemos isso, meu irmão, quando nós confiamos em Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós descansamos em Deus, algumas incertezas ainda vão permanecer. Pode fechar os seus olhos. Algumas incertezas ainda vão permanecer, mas nós vamos ter certeza de uma coisa. Nós vamos ter certeza de uma coisa: que ao confiar em Deus, ao se entregar a Deus, ao descansar em Deus, o poder que agiu em Jesus para ressuscitá-lo entre os mortos irá agir em você e através de você. Sim, Sexta-feira Santa representa nossas noites de dor, nossas noites de depressão, nossas noites de cansaço, nossas noites de abandono. Mas quando nós confiamos em Deus, nos rendemos a Ele e nos descansamos nele, nós podemos ter a certeza: o domingo da ressurreição virá, a vitória está chegando, porque aquele que confia no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Ei, aleluia! Imagine que a cruz do Senhor Jesus está aqui como naquela sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás. E eu quero que nessa noite a nossa igreja represente aqueles que permaneceram aos pés da cruz. Por isso, eu quero te convidar, sai do teu lugar, se ajoelha aqui à frente. Como igreja nós vamos fazer isso. O mínimo que o Senhor merece nessa noite é de nós estarmos ajoelhados aqui neste altar, orando a Ele, pedindo perdão.
Senhor, perdoa-nos. Nos perdoa quando nós recusamos, Senhor, a dedicar a Ti algumas horas dos nossos dias. Senhor, nos perdoa quando recusamos passar um tempo de intimidade contigo. Senhor, nos perdoa, Senhor, quando escolhemos não nos sacrificarmos por Ti, como o Senhor se sacrificou por nós. Senhor, aqui está a Tua igreja quebrantada diante de Ti, Senhor. Aqui está o Teu povo dizendo: Senhor, nos perdoa. E ainda bem que naquela noite o Senhor declarou mais uma frase das 7. O Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa o Atos, perdoa o Chris, perdoa o Fernando, perdoa a Gisele, perdoa o João, perdoa a Cibele, perdoa o Fernando, perdoa o Márcio, perdoa o Ivo, perdoa os teus filhos, porque quando pecam, não sabem o que estão fazendo, não sabem o verdadeiro preço do pecado. Mas eu estou aqui, Pai, para pagar esse preço. Eu me torno sacrifício no lugar do Atos. Eu me torno sacrifício no lugar do Chris. Eu me torno o sacrifício no lugar do Sérgio. Eu me torno sacrifício no lugar da Amanda, da Carol, do Giovanni, da Juliane, da Mariana, do Ivo, do Renato. Eu me torno sacrifício. A dívida foi paga. A dívida foi paga, foi rasgada, apregoada na cruz. Eles não devem mais nada. Eles podem se achegar ao trono de Deus Pai, o lugar santíssimo, o santo dos santos, sem nenhuma culpa, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Nós lembramos do Jesus que está na cruz, mas também lembramos que Ele não está mais lá. Nós lembramos do Jesus que estava no túmulo, mas lembramos, Ele não está mais lá. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. Isso, igreja, se quebrante. É noite de quebrantamento. É noite de quebrantamento. É noite de dizer: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas o Senhor se tornou digno no meu lugar. Eu não mereço, mas o Senhor mereceu em meu lugar. Aleluia, nós vamos cantar a vitória de Jesus. Nós vamos cantar a vitória. Vamos. O vento rompeu-se, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. E és invencível,
vir com você. Amanhã, sábado do silêncio, medite, reflita na morte do Senhor, no tempo que Jesus passou, vencendo o inferno, por mim e por você.